Olá, alunos! Eu sou a professora doutora Amanda Santiago, professora de Bases Morfofuncionais, e hoje eu vou falar para vocês sobre o sistema circulatório. Então, na aula de hoje, nós vamos abordar as estruturas anatômicas do coração e de alguns vasos sanguíneos dos membros superiores e inferiores. Bom, o coração, ele é um órgão localizado no mediastino médio. Ele se encontra na região central da caixa torácica. Ele mede entre 12 centímetros de comprimento e 9 centímetros de altura. E ele pode pesar entre 250 a 300 gramas nos seres humanos adultos. Nessa peça aqui, a gente pode verificar que em posição anatômica, o coração ele é inclinado um pouquinho para o lado esquerdo do corpo, que ele vai fazer fronteira lateralmente aos pulmões. Superiormente, ele está fazendo fronteira com a aorta. E inferiormente, ele faz fronteira com o diafragma. Bom, para começar, a gente pode observar que o coração ele tem um formato de um cone truncado, na qual esse cone, localizado no mediastino central na caixa torácica, o ápice vai estar sempre voltado para a região inferior, na qual a base do cone vai estar virado para a região inferior, anterior, desviado para a esquerda. Já a base vai estar voltada no sentido oposto ao ápice. Então, a base está localizada no sentido superior, posterior e para a direita. Então, nessa peça anatômica, a gente consegue observar a descrição dessa posição anatômica que eu acabei de mencionar. Então, o ápice está localizado inferiormente, anteriormente, voltado para o lado esquerdo do corpo, enquanto que a base está localizada superiormente, posteriormente, desviado para o lado direito do corpo. Então, a partir da posição anatômica, a gente pode verificar que o coração ele possui lados. Esse lado que vocês estão observando aqui é o lado externo costal, ok? Então, aqui nessa peça, a gente pode ver que o externo estaria localizado aqui e as costelas abraçando os pulmões. Então, a face anterior do coração é a face externo-costal. Já a face posterior do coração, essa daqui, é a face diafragmática. Lembrando que ele está encostado aqui no diafragma. Então, na região posterior, a fronteira, o órgão que está aqui, vai ser o diafragma. Então, na região posterior do coração, o diafragma vai repousar. Voltando na posição anatômica, nós vamos ter a face lateral, do coração. Na face lateral do coração, ele vai fazer fronteira com os dois pulmões, ok? Então, a face anterior é a face externo-costal, a face posterior vai ser a face diafragmática e a face lateral vai ser a face pulmonar. Nós não temos nenhuma peça aqui no laboratório que mostra a membrana na qual reveste o coração, que é o pericárdio. Mas o coração, no organismo humano, ele está sendo revestido pelo pericárdio, ok? Esse pericárdio vai lubrificar e proteger o coração na caixa torácica. Então, o coração, ele vai ser revestido por um saco fibroso, que a gente vai chamar de pericárdio. O pericárdio, ele é formado por duas lâminas. O pericárdio
fibroso, que fica revestindo na região mais externa do coração, e o pericárdio seroso, né? Que se eu abrisse aqui, é o pericárdio que estaria em contato com o coração. Bom, então o coração ele é revestido por uma lâmina, por um saco fibroso, que é chamado de pericárdio. Externamente, o pericárdio ele é formado por uma lâmina mais externa, chamada de pericárdio fibroso. E internamente, a gente tem o pericárdio seroso. Aderido ao pericárdio fibroso, a gente tem uma lâmina do pericárdio seroso, chamada de lâmina parietal do pericárdio seroso. Então, essa lâmina parietal do pericárdio seroso é a primeira lâmina do pericárdio seroso e ela se conecta ao pericárdio fibroso que a gente consegue observar observar do lado externo do coração. Já a segunda lâmina do pericárdio seroso, ela se adere ao músculo do coração. Então, ela é chamada de lâmina visceral do pericárdio seroso. Então, para analisar as estruturas internas do coração, eu vou utilizar esse coração que está em corte frontal ou coronal. Então, analisando as estruturas internas do coração, a gente pode visualizar uma lâmina mais externa. Essa lâmina mais externa é o epicárdio do coração. Essa lâmina do epicárdio é que está aderida à lâmina visceral do pericárdio seroso. Esse tecido, que é o maior tecido do coração mais grosso, é chamado de miocárdio. Já no interior do coração, a gente consegue observar uma lâmina. Essa lâmina é o endocárdio. A gente pode observar que a aparência do endocárdio é diferente da aparência do miocárdio. Okay? O endocárdio ele é mais brilhoso, mais seroso. Então, internamente, a gente tem essa membrana, que é o endocárdio. Então, na face externa do coração, a gente consegue visualizar as quatro câmeras cardíacas. Okay? Aqui a gente tem o átrio direito. Do outro lado, nós temos o átrio esquerdo. Na face anterior aqui, nós temos o ventrículo direito. E mais lateral, nós vamos ter o ventrículo esquerdo. Nessa peça aqui, a gente consegue realmente identificar as quatro câmeras, ok? O átrio direito, o átrio esquerdo, na região anterior, cobrindo a maior parte, o ventrículo direito, e mais na lateral esquerda, o ventrículo esquerdo. E vocês podem observar que os dois átrios fazem uma projeção. E essa projeção ela é conhecida como aurícula. Aqui na peça molhada, a gente consegue observar essa aurícula. Aqui, a aurícula do átrio esquerdo. E aqui, a aurícula do átrio direito. Voltando para essa peça do corte coronal, nós podemos observar que internamente o coração possui uma divisão interna,
que é o septo interventricular. Então, dividindo os dois ventrículos, a gente tem o septo interventricular. Na porção interna dos ventrículos, lá na região do endocárdio, nós podemos ver que nós temos umas projeções de músculos. Esses músculos aqui são os músculos papilares. Os músculos papilares, eles vão se aderir a pequenas cordas, chamadas de cordas tendíneas. E essas cordas são as cordas que estão inseridas nas válvulas atrioventriculares. Então, nessa peça, a gente consegue ver os músculos papilares e nessa região aqui, as cordas tendíneas. Então, os músculos papilares, eles estão conectados às válvulas atrioventriculares. Então, aqui no ventrículo direito, os músculos papilares, eles estão ligando com essa estrutura fibrosa aqui, que é a válvula atrioventricular direita ou válvula tricúspide. Já os músculos papilares do ventrículo esquerdo estão conectados às cordas tendíneas, que vão se inserir na válvula atrioventricular esquerda, ou válvula bicúspide. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os vasos que estão localizados na base do coração. Vamos começar, então, pela pequena circulação. Então, a pequena circulação é constituída do átrio direito, ventrículo direito. O átrio, ele vai receber sangue da veia cava superior. Tá? Então, aqui está o sangue que está chegando da região da cabeça e dos braços. Na região posterior e inferior, então aqui tem o átrio, tá? Na região posterior e inferior, a gente tem a veia cava inferior. Okay? Então, o sangue está chegando ao coração pela veia cava superior, recebendo sangue da cabeça e dos membros superiores, e da veia cava inferior, onde o átrio direito vai receber o sangue dos membros do tronco e dos membros inferiores. Do átrio direito, o sangue vai para o ventrículo direito, que vai sair do coração através do tronco pulmonar. Olhando por essa peça, nós temos o átrio direito recebendo sangue da veia cava superior. Posteriormente e inferiormente, bem aqui embaixo, a gente tem a veia cava. Então, aqui nessa peça, a gente consegue visualizar colorido, né, os vasos. Então, aqui o átrio direito. Chegando nele, a gente vai ter a veia cava superior. E inferiormente, posteriormente, aqui em azulzinho, a gente tem a veia cava inferior. Ok? Então, veia cava superior e inferiormente posterior, a veia cava inferior. O sangue agora vai passar dos átrios para o ventrículo direito. E do ventrículo direito vai sair na região anterior, olha, para a artéria, para o tronco pulmonar.
que logo ali na região do arco da aorta, vai se bifurcar em artéria pulmonar esquerda e aqui na região posterior, artéria pulmonar direita, ok? Então, aqui na peça anatômica molhada, a gente consegue ver essa dinâmica, tá? Então, nós temos o átrio direito aqui, superiormente a veia cava superior, póstero inferior, a gente tem aqui a veia cava inferior. Na face anterior do coração, ou face external, na parte anterior superior, a gente tem a saída do tronco pulmonar. O tronco pulmonar vai se bifurcar na região da aorta. Olha, aqui a gente tem o arco da aorta. Essa artéria aqui é a artéria pulmonar direita. E do outro lado, então aqui a gente tem a artéria pulmonar direita. Tá? Aqui a gente tem a traqueia, tá? E aqui no hilo pulmonar, já próximo ao hilo pulmonar direito, a gente já tem a artéria pulmonar direita. Ok. Eu vou mostrar aqui nessa peça, porque no coração, na peça molhada, a gente não vai conseguir analisar. Mas nós temos, chegando aqui ao átrio esquerdo, a veia pulmonar direita, na região mais póstero-inferior, e a veia pulmonar direita, na região superior do átrio. Tá? Então, veia pulmonar esquerda, veia pulmonar direita, trazendo ao átrio esquerdo o sangue arterial. Né? Então, o sangue que sofreu hematose lá no pulmão. Bom, então, quando o sangue retorna ao coração pelas veias pulmonares e retorna aqui no ventrículo, ele vai cair, retorna aqui no átrio, ele vai cair aqui no ventrículo esquerdo, tá? Lembrando que a gente está aqui numa região mais lateral. Do ventrículo esquerdo, o sangue vai ser ejetado através da maior artéria do nosso corpo, que é a aorta. Ok? A aorta, ela é dividida em 3 ramos. O ramo ascendente da aorta, então o ramo ascendente da aorta, o arco da aorta e o ramo descendente da aorta. Tá? Então, na região anterior aqui do coração, na face externo-costal, a gente consegue visualizar a aorta saindo da base do coração. Quando ela sai ascendendo, então o ramo ascendente da aorta, depois ela curva, formando o arco da aorta, depois ela desce, formando o ramo descendente da aorta. Ok? Nessa peça aqui, a gente consegue visualizar isso. Ramo ascendente da aorta, o arco da aorta e o ramo descendente. Então, nessa peça aqui, a gente consegue visualizar isso. O ramo ascendente da aorta, o arco da aorta e o ramo descendente da aorta, que vai levar o sangue para os demais órgãos ali da caixa torácica, da caixa do abdômen e dos membros inferiores. Como vocês podem observar, do arco da aorta vão sair 3 vasos, okay? 3 artérias. Do início para o final, a primeira artéria é a artéria braquiocefálica. Depois nós vamos ter a artéria carótida comum esquerda e depois a artéria subclávia
esquerda. Ainda no arco da aorta, lá na artéria braquiocefálica, a gente pode observar que ela ramifica em 2 outros vasos. O vaso mais lateral vai dar origem à artéria subclávia direita. E o vaso mais central, artéria carótida comum direita. Olhando na peça molhada, a gente pode analisar essas estruturas que eu falei para vocês na peça seca. Então, nós temos aqui o ramo ascendente da aorta, o arco da aorta e o ramo descendente. No arco da aorta, a gente consegue observar 3 vasos. 1, 2, 3. Então, no arco da aorta vão ascender 3 vasos. O tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda. Do tronco braquiocefálico ela vai se ramificar em 2 vasos. Ok? O vaso de menor calibre é a artéria carótida comum direita e o de maior calibre é a artéria subclávia direita. Vamos terminar os vasos agora do coração. Bom, então, para irrigar o próprio coração, a aorta ela se ramifica nesse vaso mais anterior, que é a artéria coronariana esquerda. A segunda ramificação é a artéria coronariana direita. Olhando aqui nessa peça molhada, a gente pode verificar aqui a artéria coronariana esquerda e bem ao lado do átrio direito, nós temos a ramificação formando a artéria coronariana direita. Então, agora a gente vai começar a falar dos vasos dos membros superiores, ok? Então, nós temos aqui a aorta. A primeira ramificação da aorta é o tronco braquiocefálico. Lembrando que o tronco braquiocefálico, ele vai ramificar novamente, dando origem à artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita. Chegando, a artéria carótida comum direita, ela vai subir em direção à cabeça. E vocês podem observar que na região aqui da laringe, a artéria carótida comum, ela vai se bifurcar. Então, na região aqui da laringe, a artéria carótida comum direita e a esquerda também, tá? Elas vão se ramificar em duas novas artérias. Então, na região mais dorsal, a gente vai ter a artéria carótida interna, tá? A artéria carótida interna, ela vai irrigar as regiões mais profundas do cérebro. Já a artéria carótida mais ventral, ou artéria carótida externa, ela vai irrigar as regiões do pescoço, da face e algumas partes do sistema nervoso central. Então, a carótida comum direita e a esquerda também vão se ramificar aqui na região da laringe em artéria carótida comum, em artéria carótida externa e artéria carótida interna, ok? Descendo novamente, né, ainda no tronco braquiocefálico, a gente vai ter a artéria subclávia. Tá? A artéria subclávia, que observem esse osso, esse osso aqui é a clavícula. Então, aqui a gente tem a artéria subclávia mais profundamente, tá? Que vai aqui na região do ombro e vai irrigar
os membros superiores. Observem que na frente da artéria subclávia direita e na esquerda também, né, são iguais, a gente tem uma veia. Essa aqui é a veia subclávia. A veia subclávia vai se juntar à veia jugular direita, dando origem à veia braquiocefálica. E observem que isso se repete no lado esquerdo também. Veia subclávia esquerda, veia jugular esquerda, dando origem à veia braquiocefálica esquerda. E as duas veias braquiocefálicas, direita e esquerda, vão dar origem à veia cava superior. Dando continuidade, nós vamos dar uma olhadinha agora nos vasos do membro superior. Então, o sangue dos membros superiores, ele vai chegar pela artéria subclávia, que é essa vermelhinha aqui. Na região aqui do deltoide, essa artéria, ela vai se transformar na artéria axilar. Tá? Então, na região do deltoide, agora a gente chama ela de artéria axilar. Quando a artéria axilar alcança o braço, aqui na altura do músculo braquial, ela é chamada de artéria braquial. Então, nós temos aqui a artéria subclávia. Quando ela chega na altura do deltoide, nós vamos chamar ela de artéria axilar. E quando ela alcança o músculo aqui braquial, ok? Ela vai ser chamada de artéria braquial. Próxima região do cotovelo, a artéria ela vai se dividir em duas. Essa aqui, próxima ao rádio, vai ser a artéria radial. E a artéria em cima da una vai ser a artéria ulnar. Então, artéria ulnar e artéria radial. Nesse boneco não está representado as veias, ok? Mas eu vou falar para vocês. Bom, nessas peças não tem a representação das veias, mas eu vou falar para vocês. Então, retornando pelo sistema venoso das mãos e do braço, na região ulnar, a gente vai ter uma veia retornando aqui, subindo, então, que vai ser a veia basílica. Tá? Então, na região da una, a veia que retorna é a veia basílica. No lado do rádio, nós vamos ter uma veia retornando, que é a veia cefálica. Tá? Então, aqui na região do rádio, a veia que vai retornar vai ser a veia cefálica. Então, a veia cefálica e a basílica, que estão subindo aqui na região do antebraço, elas vão subir também na região do braço, tá? Vão retornar. Mas aqui na região do cotovelo, elas vão se encontrar. Elas vão dar origem a uma veia chamada de veia intermédia do cotovelo. Então, a veia cefálica aqui, ela vai fazer uma ramificação na região do cotovelo, que vai se juntar aqui com a veia basílica, dando origem à veia intermédia do cotovelo, ok? Mas na região do braço, a veia que está retornando ainda é a cefálica aqui, na região mais medial, e a basílica aqui na região lateral, ok? Então, só mais uma vez. Então, na região ulnar, a gente vai ter o retorno venoso pela cefálica. Na região radial, a gente vai ter o retorno pela veia basílica. E na região do cotovelo, elas vão se unir formando a veia intermédia do cotovelo. Okay? Continua a veia cefálica aqui no braço, continua a veia basílica aqui no braço, tá? Veia basílica mais lateral, veia cefálica mais medial. Ok, então agora a gente vai falar sobre os vasos dos membros inferiores. Lembrando que a gente vai receber sangue através da aorta, né, para os
para os órgãos que estão localizados na caixa torácica e na cavidade abdominal, né, e dos membros inferiores. A aorta, ela vai descer na região do mediastino, tá? Aqui ela vai dar origem à aorta abdominal. E a aorta abdominal vai se ramificar em duas na região do ilho, tá? Que é o osso do quadril. Quando ela se ramifica, ela dá origem à artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda. E aí, vocês podem observar que a artéria ilíaca comum direita e a esquerda também vão se ramificar em dois lados. A artéria ilíaca interna e a artéria ilíaca. E abaixo da artéria ilíaca comum, nós vamos ter a veia ilíaca comum, direita e a esquerda. A veia ilíaca, e aí a veia ilíaca direita e a veia ilíaca esquerda vão se juntar, formando a veia cava inferior. Então, agora eu vou falar sobre os vasos dos membros inferiores. Bom, quando a artéria ilíaca se ramifica, a artéria ilíaca comum se ramifica, ela vai se ramificar em artéria ilíaca comum interna e externa. A interna vai irrigar os órgãos ali da cavidade pélvica. Okay? Então, o útero, as gônadas, bexiga. Agora, a artéria ilíaca externa, ela vai descer e vai dar origem à principal artéria do membro inferior, que é a artéria femoral. Então, aqui a artéria femoral, ela vai descer, ok? Na região aqui do joelho, na região posterior, ela é chamada de artéria poplítea, e ela continua descendo, até ela se ramificar em artéria tibial e artéria tibial posterior. Um ramo vai para frente na artéria tibial e o outro segue, dando origem à artéria tibial posterior, que vai irrigar até a região dos pés. Mais uma vez, o boneco não tem a representação das veias, ok? Mas eu vou falar para vocês. O retorno venoso, ele também vai ser feito principalmente por duas veias. A veia que vai chegar aqui próxima, na região da fíbula, né? Então, a veia que vai vir da região da fíbula, próximo ao maléolo lateral, vai subir, ok? E essa veia que está subindo, a gente vai chamar de veia parva. Então, ao lado do maléolo medial, a gente vai ter a safena, a veia safena magna, subindo. A veia safena magna e a veia parva vão dar origem à veia poplítea, que aqui no boneco está representada. Então, veia poplítea que vai subir e dar origem aqui à veia femoral. Okay? Então, o sistema venoso retorna pela veia safena magna na região medial, pela veia parva na região lateral, vai dar origem à poplítea, a veia poplítea, que depois vai dar origem à veia femoral e sobe como veia ilíaca. Então, alunos, essa foi a nossa aula de sistema circulatório. Até mais!